Olá, pessoal! Tudo bem? Estou trazendo mais uma aula para o primeiro ano do ensino médio. Nessa aula, eu dividi em duas partes, referente ao capítulo 9 do livro 3, que vai falar de diferentes climas e formações vegetais. Então, primeiro, a gente vai começar a falar de diferença entre tempo e clima. Nós vamos falar de fatores e elementos do clima, para no próximo encontro a gente entrar propriamente em tipos de clima, diferença entre eles, formações vegetais e etc, tá bom? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa lembrar que a palavra tempo e a palavra clima possuem significados diferentes. Tempo é o que acontece momentaneamente, ou seja, o estado que a atmosfera tá naquele momento. Inclusive, ele pode mudar num curto espaço de tempo. O dia pode amanhecer chuvoso e ficar ensolarado ao longo do decorrer do dia. Pode amanhecer sol e chovendo ao longo do dia. Enfim, são situações que ocorrem naquele momento. A previsão do tempo, ela é justamente feita por meteorologistas com vários equipamentos, que ela é muito importante para a agricultura, para a aviação, para monitoramento de áreas urbanas, principalmente os locais que podem acontecer enchentes, para períodos de geada, para indicadores de seca. Então, nós usamos muito esse sistema de meteorologia para a nossa vida de um modo geral. Quando nós vamos falar de clima, trouxe um mapa aí que divide um pouco os climas do Brasil, mas a gente vai conversar sobre isso mais para frente, na próxima aula. Já seriam a repetição, a sucessão dos tempos atmosféricos. Normalmente se estuda ao longo de 30 anos para poder determinar qual é o clima de determinada área. Ou seja, os cientistas, eles vão monitorar o que acontece mais ao longo de um bom tempo naquela área e assim eles determinam qual é o clima daquela área, tá bom? Para isso, eles vão medir por um bom tempo como que funciona em relação à umidade, em relação à precipitação, em relação à temperatura. Então, a gente precisa entender que tempo é momentâneo. Clima é um estudo que leva mais tempo, que não é momentâneo, que foi pesquisado ao longo de um bom tempo. E aqui a gente vai falar um pouquinho de elementos do clima. Nós temos aí o processo de radiação solar, né? Ou seja, como a Terra recebe esse sol e ela aquece, e como ela devolve esse sol para a atmosfera. Essa radiação, ela é absorvida ao longo do dia, porém, principalmente nas partes líquidas, né, nos oceanos, ela retém esse calor que vai sendo devolvido mais devagar do que na parte continental. E isso justamente é muito importante para que durante a noite, quando a gente não está recebendo radiação solar, a Terra permaneça aquecida de forma suficiente para a nossa sobrevivência. Então vamos falar um pouquinho desses elementos do clima. Quais são os elementos que compõem o clima? O sol, claro, né? É a fonte ali de energia, inclusive que para transformar o calor nas superfícies líquidas e sólidas, como eu disse, porque elas aquecem e resfriam de formas diferentes. Eu gosto sempre de trazer esse exemplo. Você consegue perceber nitidamente quando você vai à praia e você percebe que a areia dali da costa da praia, ela aquece muito mais rápido do que a água. Em compensação, quando vai anoitecendo, você percebe que a areia fica fria muito mais rápido do que a água. Então, ela tem um poder de aquecimento mais rápido e um poder de resfriamento também mais rápido do que a parte líquida, tá bom? Falar de temperatura, claro, né? Ou seja, o que é essa intensidade de calor ou de frio dentro dessa determinada área? A umidade,
o vapor d'água que essa atmosfera vai apresentar, e a pressão atmosférica, ou seja, o quantos gases estão fazendo ali pressão na nossa atmosfera. E a gente vai entender por que esses fatores são bem importantes. Quando a gente escuta o termo amplitude térmica, e é muitíssimo usado, a gente está falando de diferença entre a maior e a menor temperatura, ou a temperatura mínima com a temperatura máxima. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, existem áreas que a amplitude térmica diária ela é imensa. Nos desertos, por exemplo. E lembrando que os desertos, a sua principal característica é ser areia, né? Então, ele aquece super rápido e muito. Então, o deserto do Saara, principalmente, ele chega a mais de 50 graus durante o dia. Já de noite, ele resfria até chegar a 0 graus. Então, é uma enorme amplitude térmica. Já nas áreas mais próximas a correntes líquidas, né? Ou mares, rios, isso já não acontece com tanta intensidade. Tanto não resfria muito rápido, tanto não, ou melhor, não esquenta muito rápido e não resfria muito rápido. Então, a amplitude térmica, ela é baixa, tá bom? Vamos falar um pouquinho de pressão atmosférica. Pressão atmosférica, a gente precisa entender que quanto mais abaixo, mais próximo ali da linha do mar a gente estamos falando aqui da superfície, né? Por isso que eu estou determinando a linha do mar agora. Mais pressão a gente sofre. Ou seja, a ideia que me desculpem o pessoal de física, mas eu vou tentar explicar de uma forma compreensível, é como se as partículas de gás estivessem fazendo um peso maior, estão mais agrupadas nas áreas mais baixas. Conforme vai subindo, quanto mais altitude tem, menor é essa pressão atmosférica. Ou seja, as partículas estão mais dissipadas, menos peso você tem em relação a essa pressão. Por que a gente sente aquela pressão no ouvido quando você está em áreas mais altas? Né? Você vai a uma serra e tal. Porque a pressão fica descompensada, essas áreas têm uma pressão menor e a sua pressão interna acaba fazendo mais força para fora. Claro que, voltando aqui a explicar, é muito mais complexo do que eu estou falando, né? Os professores de física sabem muito bem disso, mas pelo menos eu consigo fazer com que vocês entendam, nesse momento, como funciona a atmosfera dentro do que a gente precisa para agora. Então, vamos pensar. Pressão atmosférica é a pressão que os gases da atmosfera fazem sobre a superfície, literalmente pressionar aqui a nossa superfície. O que influencia essa pressão? A temperatura, por exemplo. Quanto mais aquecido estiver essas áreas, menor é a pressão. Ou a altitude. Quanto mais alto nós estamos, menor é a pressão. Tá bom? Fatores do clima agora. Vamos falar um pouco de massa de ar, de altitude, de relevo e de latitude. Massas de ar. Elas podem ser quentes ou frias, secas ou úmidas, alta ou baixa pressão. Vamos tentar exemplificar isso. As massas de ar quentes são aquelas massas que normalmente vêm das proximidades da linha do Equador, tá bom? E das áreas onde acontecem mais chuvas ou contenham mais rios. E aí, obviamente, as massas de ar fria são as que vêm mais próximas aos polos. Sendo que também elas podem ser quentes e secas, por exemplo, como uma massa de ar que venha do sentido áreas continentais mais secas, até mesmo próximas a desertos, ou elas podem ser úmidas, como eu falei. Elas podem conter alta ou baixa pressão, principalmente quando são condicionadas à temperatura, tá bom? Como a gente falou, muitas vezes as mais quentes têm baixa pressão e vice-versa. O relevo. Quanto mais alto a gente está, né, essas áreas mais altas elas acabam bloqueando os ventos úmidos. A gente tem esse fator que acontece na região Nordeste, por exemplo, com a Serra da Borborema. A Serra da Borborema, ela impede a passagem de nuvens úmidas, ou seja, que carrega chuva, justamente para o sertão nordestino.
Ela funciona como uma barreira. Então, o sertão acaba ficando muito mais seco, né? É uma condição natural por causa dessa serra, tá? Latitude. Latitude tem a ver com proximidade ou distanciamento da linha do Equador. Então, a gente já sabe que quanto menor a latitude, ou seja, mais próxima do zero, mais quente, maior a temperatura. Quanto maior a latitude, ou seja, mais distante da linha do Equador, mais próximo aos polos, menor a temperatura. Isso é bem básico pra gente. E a altitude, a gente também percebe que quanto mais alto nós estamos, nas serras, nas montanhas, é muito mais frio. Quanto mais baixo, mais aquecido é. Isso também a gente consegue observar bem nas mínimas viagens que a gente vai a serras, né? São lugares um pouco mais aquecidos, são um pouco mais frios, de noitinha vai ficando bem geladinho, são essas condições, porque estão bem alto, bem acima do nível do mar. Outros fatores que são determinantes: continentalidade, maritimidade e ação antrópica. Continentalidade e maritimidade. Eles dois funcionam bem juntos. Áreas de continentalidade são as áreas distantes do mar, ou distantes de líquido, rios. Essas áreas, como eu disse para vocês, elas apresentam maior amplitude térmica. Por quê? São áreas que recebem o calor, aquecem muito, porque não tem a água ali para equilibrar aquele calor, resfria muito rápido. E áreas de maritimidade são as áreas que não aquecem tão rápido e não perdem calor tão rápido. Então, a amplitude térmica ela é menor. Outro fator também é a incidência de umidade. As áreas com maritimidade tendem a trazer nuvens mais úmidas e provocar mais chuvas. As áreas de continentalidade, mais secas e menos chuvas. Tá bom? Então, temos aqui maior amplitude térmica, menor umidade, maritimidade, como eu disse, menor amplitude térmica e maior umidade. E a ação antrópica é a ação do homem nisso tudo, né? O homem ele atua diretamente nos microclimas que acaba influenciando num clima de um modo geral. Como que atua? Retirando vegetação natural, poluição atmosférica, causa desertificação. Isso tudo vai fazendo toda uma alteração ali nos microclimas, ok? E falando um pouquinho aqui dessa imagem sobre os tipos de precipitações, só para quem não lembra, precipitação ela pode vir em forma de chuva, de neve ou de granizo. Ou seja, são as formas de cair água das nuvens, ok? Sendo que ela pode vir nessas três formas. Só pra gente lembrar, porque eu também acredito que vocês saibam bem sobre isso, tá bom? Bem, nosso livro fala disso, são esses os fatores que a gente precisava aprender nesse momento, e na nossa próxima aula a gente entra em mais detalhes sobre esse assunto, ok? Muito obrigada, continue se cuidando. Beijo!